Continuando o nosso programa de hoje, estamos conversando com a professora cientista social Andréa Linhares, que está conversando com a gente aqui sobre política nacional e a CPI da Covid, fazendo análise política em relação a isso. Você tem dúvida? Manda para a gente através das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp aí que está disponível para você. Carol, vamos falar de Câmara Municipal? Os vereadores aqui de Mossoró realizaram a leitura das emendas aditivas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, no município, na sessão ordinária desta quarta-feira. Ao todo, 4 emendas foram apresentadas pelos vereadores. A vereadora Marleide Cunha, do PT, apresentou uma emenda que autoriza a realização de concursos públicos pela Prefeitura de Mossoró para provimento de servidores efetivos. O vereador Pablo Aires, do PSB, fez uma emenda para obrigar a execução de emendas individuais dos vereadores à LDO. De acordo com o vereador, o montante destinado às emendas individuais aprovadas corresponderá a 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. A emenda do vereador Lamarque Oliveira, do PSC, trata do recebimento de subvenções sociais por entidades privadas sem fins lucrativos. O vereador quer que o prazo exigido na declaração de funcionamento das entidades caia de 2 anos para 6 meses. Já a deputada Larissa Rosado apresentou emenda que destina recursos para programas de combate à violência contra a mulher no município de Mossoró. O objetivo é garantir a formação de agentes e implementação de programas voltados para o combate à violência doméstica. Agora, as emendas serão analisadas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Mossoró, que tem até o dia 31 de maio para dar o parecer. A leitura da decisão da comissão será feita em plenário na sessão ordinária do dia 1º de junho. Tá certo, então. Tá aí, essa é mais uma etapa do cronograma de tramitação da LDO lá na Câmara Municipal. A LDO é um projeto do Executivo, enviado pelo Executivo, que tem essa tramitação no Legislativo, precisa dessa tramitação no Legislativo para que seja aprovada finalmente. A LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021. É o início dos trabalhos em relação ao orçamento do nosso município, que vai ser executado no próximo ano. Então, este de 2021 é o primeiro orçamento que está sendo planejado pela gestão Alisson Bezerra. Temos nós, como população de Mossoró, como cidadãos moçoroenses, que ficar de olho em quais são as intenções de destinamento do orçamento para o próximo ano. O dinheiro, nosso dinheiro, que é arrecadado pela Prefeitura e outros orçamentos de outras fontes também, vai ser aplicado nas áreas aqui da nossa cidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o nome diz, traça as diretrizes de aplicação para que área será aplicado este orçamento. No próximo semestre, se trabalham os valores que estarão dentro destas diretrizes aí de aplicação, que é a lei orçamentária. Então, é uma tramitação que sempre começa em abril do ano anterior, termina em dezembro, que é justamente o orçamento do município de Mossoró, que gira em torno aí de 500 milhões de reais para o ano seguinte. E agora a gente volta no vlog, tem algum comentário? Não, é isso mesmo, vamos voltar. Vamos voltar a nossa conversa com a professora Andréa. Professora, a senhora falava no final do bloco anterior, sobre a CPI que parece em relação a um trabalho aí da oposição. Qual seria o objetivo da oposição? Seria um impeachment propriamente dito ou somente desgastar o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro, na sua opinião? Carol, eu acho que esse é um objetivo central que tem movido a oposição. Olha, quero dizer que, para mim, democracia é governo e oposição. Oposição é necessária e eu tenho muito respeito pela oposição,
acho que a oposição ela estrutura, de certo modo, em alguma medida, os governos. Mas essa CPI, portanto, ela fica comprometida primeiro por esse entendimento, né, que eu me somo àqueles que também têm esse entendimento, é que existe, claro, um claro objetivo, não é investigar exatamente da transparência, é materializar alguma coisa contra o governo, de modo a, enfim, botar o governo para sair antes do tempo, né? E um outro fator, Carol, que eu acho que está por trás dessa Covid, claro que isso é uma especulação, né? Mas eu acho que tem muito interesse no Congresso de proteger governadores e prefeitos, figuras sobre as quais já param, né? O Ministério Público, Polícia Federal, Controladoria Geral da União já tem robustas material para iniciar investigação, abrir inquérito e então eu acho que essa CPI ela antes de tudo, né, do ponto de vista de algumas figuras que estão lá à frente da CPI, ela cumpre esse propósito, né? Mais uma jogada da oposição contra o governo Bolsonaro e é um pouco, joga aí um pouco de areia aí na terra, vamos fazer um circo aí, porque tem pessoas que realmente precisam responder pelas suas ações aí, né? Muitos governadores e prefeitos precisam responder, né? Porque a gente escuta o governo genocida, né? Professora, o que a gente percebe também, desde o início da pandemia, né, além das ações de alguns prefeitos e governadores, a falta de coordenação nacional. A gente está tirando isso pelo Plano Nacional de Imunização, que fica uma coisa solta. O próprio presidente é contra ali algumas medidas, como o próprio uso de máscaras que ele falou e as aglomerações que ele tem gerado ao longo desses últimos meses. Mas essa articulação, né, do governo federal levou também ao início desta pandemia. Politicamente, o presidente ainda não se tocou de tudo isso que está acontecendo? Eu tenho para mim que não. Olha, acho que é interessante essas questões que você coloca, Volúvio, porque as pessoas, às vezes é muito interessante na análise política a gente comparar, né? Eu acho que não só o governo brasileiro, mas como todos os governos aí por aí afora, ninguém estava preparado para essa pandemia, né? Uma pandemia com essas características, nessa escala em que o vírus se disseminou globalmente e todos os gestores, todos os executivos, Volúvio, eu sinceramente, eu acho que todo mundo agiu pelo método de tentativas e erros, né? Um passo à frente, uma decisão, deu certo, prossegue, deu errado, recua, enfim, prossegue enquanto dá certo. Essa questão da coordenação, por exemplo, eu me recordo que em fevereiro de 2020, desde fevereiro de 2020, que o governo decretou um estado de emergência, logo no início de fevereiro de 2020, antes do Carnaval, né? E junto com esse decreto, vieram portarias em que o governo federal ele assumia, ele se definia como o ente que iria organizar, né? Está lá bem claro, portaria do Ministério da Saúde, dada a complexidade da pandemia, vai exigir ações articuladas, e o governo federal ele entra como esse articulador dessas ações. Bem, mas a gente sabe que isso aí foi sustado, essa autonomia, né, por parte do Supremo Tribunal Federal. Né? Eles insistem, não, nós não tiramos a autonomia do governo federal.
Tá, mas só deu primazia a tocar as ações para estados e municípios, né? Então, isso aí, né, não tem como não ser considerado, né? Então, a gente teve o ministro lá que estava à frente, o Mandetta, ainda na própria gestão do Mandetta, estava todo mundo perdido, né? O próprio Mandetta, no início, eu não sei se vocês se recordam, mas ele foi contra a utilização de máscaras, né? Era uma coisa que, inclusive, vinha das autoridades médicas dos Estados Unidos. Ninguém sabia o que fazer. Não, a máscara de pano ela é ineficaz para combater o vírus. Aí depois entra, né? Pode usar máscara. A própria cloroquina, né? Ela foi, ainda na gestão Mandetta, estava lá dentro dos protocolos, ainda havia dúvida sobre a eficácia ou não da cloroquina. Então, quer dizer, todo mundo ficou meio de calça justa, todo mundo teve que decidir sob a pressão do inesperado, né? Não tem esse negócio de ciência. A ciência é você ter o seu objeto, você manipular, você observar, você testar ele, você formular hipóteses e experimentar para você verificar qual é a hipótese certa, por que o seu objeto se comporta de tal modo, por que ele opera de tal jeito, enfim, não teve nada disso com relação à pandemia, porque, na verdade, foi a pandemia que foi dando as cartas do processo, né? Os gestores foram tentando acompanhar, meio que na cega. Então, esse já é um problema, sabe? Que eu tenho restrições contra essa coisa que é incriminar o presidente Bolsonaro. Não esse governo tem problemas, precisa ser corrigido, precisa ser criticado, mas com relação a essa questão da pandemia, rapidamente, a gente pode comparar a situação, por exemplo, da Alemanha, né? Começou bem na primeira onda, na segunda onda desmantelou tudo, né? A Inglaterra, chamada primeira onda, chegou todo estruturado, na segunda onda se comportou melhor, já se adaptou melhor, né? A Angela Merkel teve problemas na União Europeia, problemas políticos, porque foi muito criticada, porque ela foi responsável por fazer a compra das vacinas em bloco, né? Então ela é acusada de querer defender a União Europeia, e isso acabou causando atrasos na aquisição das vacinas. E na Europa, né, muita confusão também por conta disso, e ninguém quer depor, ninguém quer tirar a Angela Merkel, né? Ninguém está querendo depor o presidente o primeiro-ministro indiano, né? O próprio Macron na França também teve problemas porque fez comentários sobre a eficácia lá da Pfizer-BioNTech para pessoas de maior idade, acima de 60 anos. Isso tem impacto, porque esses países na Europa têm uma população idosa muito grande. Então, há um ceticismo também presente lá entre os europeus, e isso dificultou a ida voluntária das pessoas para se vacinar. Então, quer dizer, por que eu estou citando isso? Porque todo mundo meio que tateando diante dos fatos, diante da necessidade de tomar medidas, diante da pressão social, diante da emergência, né, das mortes acontecendo. Professora, nosso tempo já desse bloco já... Eu acho que é um pouco totalmente forçação de barra, entendeu? Isso é uma democracia e a gente tem que entender isso. Vamos então fazer... Nosso tempo já esgotou desse bloco, professora. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.